e agora o assunto é sério. Por isso, eu e você vamos prestar muita atenção. Sabe por quê, gente? O novo Atlas do Diabetes aponta o crescimento do diabetes no Brasil e na América Latina. Sim, esse assunto é muito sério. E aqui ao meu lado, a doutora Vanessa Montanari. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Vamos falar desse tema que é extremamente importante, não é isso? Por que esses casos têm aumentado tanto? Então, esse último Atlas da Federação Internacional de Diabetes mostra que o Brasil está em 6º lugar de diabetes no mundo. Bastante coisa. Bastante, são 16,6 milhões de pessoas com diabetes. Esse aumento tem muito a ver porque esse Atlas é feito com pessoas com diabetes tipo 2, tipo 1, que eu vou falar sobre isso, de todos os tipos de diabetes. E isso tem muito a ver com obesidade. Então, o diabetes, por exemplo, tipo 2, tem muito a ver com o ganho de peso, que é o que mais acontece com a população. Sim. Em todos os lugares, mas especial em alguns lugares que tem muita população e que tem pouca informação sobre alimentação. Tá, isso daí é muito importante, gente. Bom, então aqui a gente tem diversos assuntos pra gente abordar. Você pode, inclusive, mandar as suas dúvidas no @VocêBonitaTV, que esse é o momento da gente conversar sobre diabetes e a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, sobre os sintomas e o que fazer e o que não fazer, né, doutora? Sim, sim. Bom, então vamos começar aqui. A gente tem uma bancada linda e aqui, ó, a gente começa com essa informação aqui, ó, deixa eu vir aqui pra ler, que é o sedentarismo. Sedentarismo, ele ajuda aí, ele piora a diabetes? Como é que funciona? Como é que a gente falaria? Como que a gente pode falar para as pessoas o que é sedentarismo? Sedentarismo é você não ter uma atividade física programada. Tá. Quando você não tem uma atividade física programada, você já entrou no sedentarismo. Eu falo isso porque às vezes a pessoa fala para mim, mas doutora, eu trabalho. Mas, doutora, eu fico o dia inteiro faxinando a casa, trabalho aqui. Não paro quieta, mas a gente precisa ter uma atividade física programada. Nem que seja 30 minutinhos na segunda, 30 minutinhos na quarta, 30 minutinhos na sexta, mas a gente precisa ter isso para sair dessa questão do sedentarismo. É o sedentarismo que atrapalha a circulação sanguínea, é o sedentarismo que faz com que você tenha resistência na insulina, provocando diabetes, aumenta a obesidade, como eu falei para você. Sim. Então, assim, o sedentarismo tem que melhorar nesse país, né? E em todos os lugares. Você sabe que essa informação que a doutora falou é muito importante para mim, para você, para as pessoas que nós conhecemos. Por quê? Você tá aí na sua casa, você fala assim, mas eu não paro quieta, eu limpo janela, eu lavo louça, eu corro atrás das crianças. Se você não faz uma atividade física, uma hidroginástica, uma academia, uma caminhada, o que quer que seja, não levanta uns pesos aí, não separa um tempo na sua casa, nem que seja ali para você fazer um exercício físico, aqueles que você vai baixar na internet e vai imitar, você é sim considerado sedentário. Sedentário. Tá, então esse já é um ponto de partida. O sedentário não é só aquele que fica no sofá o dia inteiro. É isso? O que fica no sofá o dia inteiro pior também. Ainda. Piorou a situação, porque aí você não está gastando nada de caloria, né? Entendi. Você pode ser uma pessoa ativa. Sim, mas você melhor. Não vou dizer que, então para mim não serve nada. Não, serve. É melhor. Por exemplo, você tá trabalhando, no lugar que você trabalha tem escada. Se no lugar que você trabalha tem escada, não né, são 3 andarezinhos, anda de escada. Você já está usando o seu tempo para gastar energia. Mas se a gente ficar o tempo todo só no carro, no elevador, a gente não gasta energia, mesmo estando trabalhando. Mesmo ativo. Mesmo ativo. Dentro de casa, mesmo que não seja numa mesa ali do computador o dia inteiro. É isso mesmo. Quantas vezes por semana você recomendaria aí de uma atividade física para quem não faz nada e quer começar agora? Para quem não faz nada, pode começar desse jeito que eu falei, uns 30 minutinhos, 3 vezes por semana. Tá? Então, quem não faz nada, isso já ajuda, inclusive numa caminhada. Né? Já libera endorfina, já libera algumas neurotransmissores do bem, né? Da calma, que ajuda também nessa parte emocional, que também é importante. Porque às vezes a pessoa fala, poxa, eu não quero fazer atividade física porque eu tô com dor, porque meu corpo dói. A atividade física, quando ela começa devagar e bem orientada, planejada, ela tira a dor do corpo. Sim. Porque ela melhora o músculo, ela tira toda aquela força que tem em cima das articulações, dando problemas articulares. Então, assim,
tem que começar, gente. Tem que começar. Sim. Se não começa, a gente não vai para frente e continua no sedentarismo. Você vai começar, que eu sei, essa semana é diferente. Ela vai mudar aí a sua percepção, o seu ponto de vista. Ó, vamos aqui para mais uma. Dietas ricas em açúcares e gorduras. Fala, doutora. Assim, se a gente falar isso, todo mundo vai ter na mente que isso é um demônio, né? Ah, é demonização da alimentação. Eu gosto de falar para vocês que a alimentação não é uma coisa que vai me estragar, sendo que você come uma vez por semana ou uma vez por mês. O que você não pode é comer dieta rica em açúcar e gordura todo santo dia. Você não pode ter uma dieta rica nesses substratos todo santo dia. Por quê? Porque o açúcar, ele é um carboidrato simples, ele vai aumentar no seu corpo. Se você não gastar esse açúcar, ele vai se transformar em tecido adiposo, vai formar obesidade e a longo prazo vai ter resistência insulínica. Aí você fala, mas só o açúcar? Não, não. Tudo que está em excesso vai se transformar em tecido adiposo e vai provocar obesidade e lá para frente as complicações da obesidade. E aí, por exemplo, aquele suco com um pouquinho de açúcar, não é, que você vai tomar ali no seu almoço, de repente aquele docinho no final do dia, mas é um pedacinho bem pequenininho. Ele é um pequenininho que no final do mês, você vê o quanto que comeu, né, doutora? O problema são os ultraprocessados. Vamos sempre falar nessa palavra para cair, né, no entendimento das pessoas. Tudo que é encaixotado, enlatado, você tem muito conservante, você tem muito açúcar, né? E às vezes a gente acha, por exemplo, se você contar um carboidrato de um prato de arroz com feijão, você tem 30 gramas de carboidrato, que é o que se transforma em açúcar, né? O carboidrato tem no arroz e feijão. Sim. E aí ele se transforma em açúcar, certo? E aí você vai e ainda toma com esse prato de alimento um suquinho desse tamanho de 200 ml de caixinha que tem 30 gramas de carboidrato. Você está comendo a mesma... Você está usando a mesma coisa de uma vez só em açúcar. Então, assim, açúcar adicionado é um problema. Açúcar colocado naquele cafezinho que você toma o dia inteiro, bicando café, é um problema. Né? Então, assim, a gente tem que aprender que o açúcar não é o vilão de todas. O vilão de todas são as comidas industrializadas. Né? É comida com muita gordura, são os fast foods. Hoje em dia a gente saiu do Covid, todo mundo acostumado com fast food. E aí é só pedir, o tempo todo mundo pedindo. Fácil, é fácil. rápido. Ninguém pede uma comida saudável, são raríssimas pessoas que pedem uma comida saudável. Então, é o descascar em vez de desembalar. Descascaram em vez de desembalar. Olha que forte isso. Vamos para mais uma? Então aqui a gente tem o aumento de sobrepeso e a obesidade, como a doutora já bem disse pra gente. E aí é complicado, né, doutora? É o que eu sempre falo, né? Nós ainda temos genes, né? Os nossos genes são dos antepassados que eram caçadores e coletores. Se você pensar que os caçadores e coletores, para ter a comida, eles tinham que sair, correr, buscar lá a caça, né? Tem todo um esforço. E a gente tem esse gene ainda. Sim. E o que acontece? A gente tem esse gene e a gente vive no celular, a gente vive no controle remoto. Vivendo no controle remoto, a gente não gasta um pingo de energia. Certo? Então, assim, a obesidade, ela vem por várias causas, né? Então, tem causa genética, tem causa do sedentarismo que a gente falou e tem essa causa multifatorial socioambiental. Você sabe que você me gerou uma dúvida aqui? Por exemplo, a gente fala assim, mas toda a minha família, ela é diabética. Eu vou ser diabética também? Eu já tenho uma predisposição ali à diabetes. O que eu posso fazer para mudar essa história? Para mudar a história da minha vida? É possível? É possível. Hoje em dia a gente tem lá uma tabelinha de fatores de risco. Se você tem acima de 35 anos e tem uma família que tem pessoas com diabetes tipo 2 por conta da obesidade, você já pode ir atrás de mudança de estilo de vida. O que é mudança de estilo de vida? Acostumei minha vida inteira a comer errado de manhã, a não me alimentar na hora certa. Você já tem que mudar essa questão de hábito.
É fácil? Não é. Eu juro para vocês que não é, porque a gente vai fazendo isso no decorrer da vida inteira. Tem um tempo também para a gente mudar, mas a gente já pode começar mudando o estilo de vida, melhorando a alimentação, fazendo atividade física, que é aquilo que a gente falou no início. E assim, é de pouquinho em pouquinho, né? No começo é chato para todo mundo, né? É muito mais gostoso você ficar ali tranquilo, comer aquela coisinha que é mais atraente, né? Mas é de pouquinho em pouquinho, né, doutora? Foi o que eu falei para você. Quando a gente tem um paciente que tem uma família que já está acostumada, a alimentação tem muito a ver com festa, com comemoração, né? Sim. Então, assim, quando você tem essa questão, fica mais difícil, porque muitas vezes entra essa parte social, psicológica. Puxa, eu tô triste porque eu não tô comendo, eu não vou comer igual a minha família. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, se permitir, se privilegiar, mas aí é aquele pouquinho todos os dias, né? Você sabe que tem um monte de perguntinhas, vamos responder? vamos. Vamos lá, pode colocar, Glau, na tela pra gente uma perguntinha, vamos ver o que vocês querem saber. Laura, um beijo pra você, obrigada pela sua participação. Diabetes tipo 2, causa dores de cabeça frequentes? Bom, os sintomas do diabetes, eles são bem claros, né? Principalmente quando está descompensado. Então, é muito xixi, a pessoa faz muito xixi, a pessoa tem muita sede. Em algumas situações, a pessoa tem quadro da glicose está muito alta, acima de 300, e aí entra num quadro de cetoacidose, ou quando a gente está glicotóxico, com muita glicose, a gente pode ter sim uma dor de cabeça, mas não é uma dor de cabeça quando a pessoa está bem compensadinha. Então esse não é um sintoma Não é um clássico sintoma clássico do diabetes. Para ser considerado um sintoma clássico, então, é essa sede frequente? Muita sede frequente, você não está acostumado, você começa a beber muita água, de noite você acorda para fazer xixi, faz muito xixi, muita fome, uma fome que você não tinha antes. Come, a fome não passa, parece ter um buraco no estômago. Isso, uma visão turva, às vezes fica embaçada, tudo isso são sintomas do diabetes. Emagrecimento, quando o paciente inicia, né, que ela já até me falou diabetes tipo 2, existem pessoas com diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, né, porque existe essa diferença entre diabetes tipo 2, que é da obesidade, e o diabetes tipo 1, que a pessoa para de produzir insulina pelo pâncreas. É um diabetes muito agressivo no diagnóstico. E aí essa pessoa, ela inicia, não em obesidade, em emagrecimento. Olha só, aí é o contrário. É o contrário. Diabetes tipo 1, a pessoa inicia o diabetes super alto, às vezes internando por conta de uma cetoacidose, que é uma complicação pela glicose muito alta no sangue, pela falta da insulina, e emagrecida. E aí ela sente o quê? Quando ela internou, qual que era o sintoma que ela tinha? Aí era muito mais intenso. Provavelmente ela tinha vômitos, ela tinha dor abdominal, né? Mas dificilmente é uma dor de cabeça. Entendi. Uma dor de cabeça simples pode ser várias coisas sem ser do diabetes. Perfeito. A gente tem aqui algumas complicações. Podemos colocar, Glau? Então vamos ver, olha, as complicações. Principais complicações do diabetes não controlado. Neuropatia diabética. Vamos falar disso? Vamos. A neuropatia diabética, primeiro a gente tem que lembrar que no SUS a gente tem especialistas, mas a gente tem uma fila imensa para chegar nesses especialistas. Quando tem uma fila imensa para chegar nos especialistas, né, no endócrino, no oftalmo, facilita essas complicações. Então, assim, o controle glicêmico inadequado, difícil de tratar e sem passar no especialista, facilita essas complicações que aumentam em 260 bilhões de dinheiro de custo para o Brasil, tá? Essas complicações. Então, vamos neuropatia, falar neuropatia diabética. Todas as complicações têm a ver com a alteração vascular. Então, neuropatia diabética são os pequenos nervinhos do pé ou das mãos que estão sendo estragados, vamos lá, com aquele excesso da glicose. E aí você não consegue irrigar, mandar oxigênio para os pequenos nervos, e nervo, quando você estraga, ele não recupera. Ele não recupera. Então você acaba perdendo a inervação, você perde a sensibilidade. Ao perder a sensibilidade, você pode fazer ferida. E isso é muito rápido, fazendo ferida, amputação. Tá, entendi. Retinopatia diabética, nefropatia diabética, doenças cardiovasculares, pé diabético e cetose diabética. Então, a retinopatia, ela é bem parecida com a neuropatia. São os pequenos vasos da retina que
estão lá irrigando o nosso fundo de olho, que vão ser acometidos, vão ter pequenas, a gente chama de microaneurismas, derramamentos de sangue que vão atrapalhar a visão do paciente. Então pode favorecer a longo prazo, se ele não consegue um oftalmo a longo prazo ou um médico endocrinologista que já investigue isso, ele pode perder a vista. Caramba, e aí nefropatia diabética, imagino que seja nos vasinhos do rim. Você vê que é o corpo inteiro, né? É sistêmico, é no corpo inteiro. Complicações aí no corpo inteiro. No corpo inteiro. Se você não cuidar, não mudar seus hábitos, não é isso? Doenças cardiovasculares também, pé diabético. Pé diabético tem muito a ver com a neuropatia diabética. Sim. Altera aquela vascularização. O cardiovascular, para você ter uma ideia, diabetes tipo 2, né? Aumenta o risco de infarto em 2 a 4 vezes. Caramba! O diabetes tipo 2. E a insuficiência cardíaca sozinha 2 vezes. Meu Deus do céu, a gente tem algumas perguntas. Vamos responder? Sim, bora Dá lá. tempo, Glau, da gente responder? Vamos lá, coloca na tela. Shirley, um beijo pra você. Obrigada pela sua participação. É possível reverter o diabetes definitivamente? Depende da fase, Shirley, né? Se você está acima do peso e seu pâncreas ainda está lá produzindo insulina, se você mudar estilo de vida, melhorar a alimentação, ter uma atividade física regrada e manter isso, você consegue sim reverter. Olha lá, a gente tem mais... Tipo 2, gente. Ah, tá. O tipo 1 não. O tipo 1 é uma doença crônica por deficiência de produção de insulina. O pré-diabético consegue com certeza reverter o caso. Sim, tem que ser nessa fasezinha inicial de obesidade. Tá, o pré-diabético, então, a hora é agora de você cuidar disso, hein, gente? Presta atenção. Tem mais perguntinhas? Vamos colocar. Vamos ver quem vai falar com a gente. É a Juliette. Um beijo, Juliette. Quais são as melhores estratégias para gerenciar o diabetes tipo 2 durante a gravidez para minimizar riscos para a mãe e para o bebê? A gestação no diabetes tipo 2, ela é uma gravidez de risco. Então, tem que acompanhar tanto com um obstetra que já está acostumado com o risco, quanto com um endocrinologista, tá? Tem também que melhorar a nutrição, não a ponto de ser restritiva. Na gestante, a gente não faz uma dieta restritiva, a gente faz uma dieta saudável para a mãe e para a criança. Tá? Então, tem que ser acompanhado com uma equipe multiprofissional. Muito bom. A gente tem mais perguntas, Glau, dá tempo? Vamos colocar, a gente tenta responder o máximo que a gente puder. Cláudia, um beijo para você. Resistência insulínica pode virar diabetes? Qual o risco? Sim, você já conhece essa palavra, né, Cláudia? Resistência insulínica, ela acontece quando a gente tem obesidade. A obesidade, ela dificulta aquela insulina que seu corpo está produzindo de fazer efeito. Nossa. E se ela está dificultando, né, ela é o princípio, isso é o princípio do diabetes tipo 2. Pela obesidade dificulta. Acaba, ao longo prazo, a pessoa não fazendo tudo o que tem que fazer, melhorando o sedentarismo, melhorando a alimentação e acaba entrando em diabetes, sim, você tem razão. Tem tempo para mais uma pergunta? Vamos lá, vamos colocar mais uma. É a Érica. Sou pré-diabética há 3 anos. Mesmo fazendo dieta, exercícios físicos, não saio deste quadro. O que mais preciso fazer? E aí, doutora? Olha, Érica, procure um médico endocrinologista, viu? Você precisa dele. Mas eu te diria que quando você está nesse esforço, não consegue nada, você precisa avaliar outros hormônios e muitas vezes precisa entrar com medicação para melhorar a obesidade. Olha lá, então assim, faz tudo certinho, não vendo o resultado, não desiste. Não é para se acostumar com ser pré-diabético, né? Não. E a questão do pré-diabetes, a gente tem um perigo nisso. Porque às vezes a gente tem uma inércia terapêutica. A pessoa fica lá, eu estou fazendo, aí faz mais ou menos, não emagrece nada e acaba virando um diabetes sem ela perceber, né? 40% das pessoas nem sabem que tem diabetes, fica nessa belinda de pré-diabetes e acaba tendo essas complicações aqui que a gente já conversou. Dá tempo de mais uma pergunta? Vamos responder então a última pergunta. Rubiara, um beijo pra você, Rubiara. A resistência à insulina na SOP, que é a síndrome do ovário policístico, ela é reversível? Ah, Rubiara, você me pegou. A SOP, a síndrome, é uma síndrome. Essa síndrome nunca vai sumir. E a síndrome de ovário policístico tem resistência tanto ovariana quanto periférica. O maior problema é você aumentar de peso tendo síndrome de ovário policístico. Você vai piorar essa síndrome. Então, não. Nesse caso, não. Olha lá. Dá tempo de mais uma? A Cláudia disse que dá tempo de mais uma, então vamos correr para mais uma. Bora para mais uma perguntinha. Silvana, um beijo para você. Diabetes é uma doença hereditária?
Sim, sim, a diabetes tipo 2 ela é hereditária, poligênica, de vários genes. Diabetes tipo 1 é hereditária de doenças autoimunes, né? E existem as monogênicas e as doenças neonatais. Todas esses diabetes são doenças que têm origem genética. Bom, assunto muito importante, que a gente ficaria aqui horas discutindo sobre ele. Muito obrigada, doutora Vanessa Montanari. Ela é endocrinologista, membro do setor de tecnologia e inovação da Sociedade Brasileira de Diabetes e consultora do Vozes do Advocacy. Agradecimento especial ao Vozes do Advocacy, @Vozes do Advocacy no Instagram, para você conhecer um pouco mais. Obrigada, doutora. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada a você.